Olá, Alisson, e boa noite a todos os inscritos. Aqui quem fala é Wesley, de Santos Dumont, cidade que fica em Minas Gerais. Já contei alguns relatos aqui no seu canal e venho outra vez para contar mais dois. Dois causos acontecidos com meu avô, Mário Francisco Canedo, e com meu pai, Mário Lúcio Canedo. Meu avô já é falecido, mas contou seu relato para toda a família, de que quando ele viajava na central, era com máquinas movidas a vapor. Eram máquinas que não tinham tanta velocidade, mas que conseguiam carregar vários vagões. Inclusive tem dessas aqui na minha cidade, na Praça da Estação tem uma réplica igualzinha. Bom, a única iluminação era daquelas lâmpadas antigas de tungstênio, de visibilidade muito limitada. Não era um clarão forte como as lâmpadas de LED que temos hoje em dia. Resumindo, era pouca iluminação e a máquina ainda andava devagar. Pois bem, meu avô disse que na época fez essa viagem para entregar algumas coisas em um distrito próximo a Santos Dumont, na Serra da Mantiqueira, mas que em determinado trecho do caminho ele se deparou com algo muito estranho, e foi bem em uma região que tinha mata tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Nesse trecho do caminho, ele se deparou com uma criatura correndo na linha do trem. Era algo muito peludo. Pelo barulho da máquina e do apito da maré-fumaça, a coisa acabou correndo. A criatura corria muito desengonçada na frente dele. Era algo muito estranho, segundo meu avô. Mas que quando chegou em um determinado trecho, aquela criatura desviou o caminho e saltou para fora da linha do trem, sumindo em meio àquela vegetação. Sendo que, segundo meu avô, esse bicho ficou correndo na sua frente por cerca de 4 ou 5 minutos. Meu avô achou estranho e ficou com aquilo na cabeça, pois nunca havia lhe ocorrido nada do tipo. Ele até chegou a pensar que fosse algum animal ali da região, como alguma jaguatirica, mas depois, mais calmo, ele caiu na real e percebeu que aquilo era grande demais para ser qualquer animal conhecido. Era desproporcional para tudo que ele conhecia. E pensando bem, meu avô caiu em si, que aquilo só poderia ser um lobisomem. Assim contava meu avô para o meu pai e seus irmãos, sendo que isso ocorreu nos anos 50, e até hoje é um assunto bastante discutido na minha família. Evitamos deixar cair no esquecimento, porque relato é relato, independentemente do ano ou como ocorreu. Bom, agora eu vou contar o relato do meu pai. No início da década de 80, o meu pai era maquinista da rede ferroviária, aqui na cidade de Santos Dumont. Tinha uma oficina bem grande que dava suporte nas máquinas, fazia lavagens, essas coisas. E um pouco mais aqui próximo, tinha um dormitório onde os maquinistas dormiam. Normalmente aqueles que trocavam de turno viravam a noite aqui na cidade, ou maquinistas vindos de fora para pegar serviço e ficavam por lá descansando. Bom, o meu pai relatou para mim, para minha mãe e para as minhas irmãs que em uma noite bem fria ele teve que viajar até Conselheiro Lafayette, próximo da capital de Minas, Belo Horizonte. Tinha uma carga para deixar lá na cidade, e que também em determinado trecho da Serra da Mantiqueira teve um sinal lá para cima que fechou de repente. Ele não sabia falar se era acidente ou algum atropelamento,
em outra cidade lá para cima, e o sinal fechou. Então meu pai teve que puxar a emergência das locomotivas. Para quem é maquinista aqui no canal deverá saber, eram 3 locomotivas SD-18, apelidada como Macozinha, sendo que depois haviam chegado as Macosas, as SD-40.2 e SD-40.3. Então meu pai teve que puxar. Naquela época, na rede ferroviária, viajava o maquinista e o seu auxiliar. Então, teve uma parada brusca e era para o auxiliar descer e fazer as verificações nas válvulas de freio dos vagões, indo até o último vagão e observando as válvulas. Mas acabou que neste dia, quem desceu foi meu pai para averiguar e pediu para o seu auxiliar ficar dentro da locomotiva para tomar conta. E assim ele fez. Pegou uma lanterna e foi fazer a checagem, mas chegando em determinado local, meu pai avistou um ser que estava fumando charuto, que de longe parecia que fumava de 5 a 6 charutos de uma única vez. De vez em quando, dava para ver o clarão daquele fogo, que no escuro da noite se destacava bastante. Meu pai então decidiu ir até lá, mas quando se aproximou, aquela aparição falou assim: "Essa porcaria vai demorar a sair?" O meu pai falou assim na brincadeira: "Essa porcaria vai demorar um pouquinho." E não falou mais nada. Apenas se dirigiu até o último vagão e fez a checagem que tinha que fazer. Mas meu pai ficou se sentindo mal pela resposta. Achou que foi grosseiro da sua parte, mas terminou o que tinha que fazer, até que voltou nesse mesmo local e aquela aparição ainda estava ali, que segundo meu pai era alta e estava encostada na porteira. Uma coisa fora do comum. Meu pai se virou para aquilo e falou assim: "Boa noite, nós já estamos indo." E a aparição respondeu: "Siga teu caminho, que a noite é minha." Meu pai se arrepiou todinho quando ouviu aquela resposta. Saiu com muita pressa, tropeçando nas pedras do caminhão, até que enfim chegou na cabine da locomotiva e falou para o auxiliar da estranha aparição que ele viu. E o auxiliar falou assim: "Isso é coisa de outro mundo." Meu pai ficou pensando naquilo e depois deu a partida para seguir viagem. Até hoje, meu pai nos conta esse caso com muitos detalhes e que ele acredita que isso foi algo sobrenatural. Uma coisa daquelas, fumando 5 charutos e ter toda aquela altura, algo normal não era. Até alguém alto não seria comparável. Uma coisa sombria e que não tem explicação até hoje. Boa noite. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel e venho reforçar novamente o desafio de 10.000 seguidores. Quando eu bater a meta de 10.000 seguidores, eu vou sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurofo na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer a esses 2 livros, pegue um dos vídeos do canal e compartilhe o link com seus amigos nas suas redes sociais. Mas, se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições. A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo meu livro, a Heloíse o dela, o meu amigo Hamilton Quaresma recebendo o dele e mais recentemente meu amigo narrador Andrew recebendo o livro dele.